Então, avalie as suas necessidades. Qual é a sua necessidade básica, né? Você quer aquilo ali, você está desempregado e você tem que pagar a conta com a psicanálise, sabe que ele vai levar um tempo, né? Até você ser reconhecido, criar uma carta de cliente, pacientes. Então, não é nada mágico, não é de um dia para o outro que você vai ficar sem horário para atender. É devagar, é uma construção de uma história profissional. Mas depois que você cria uma média, você fica até relativamente confortável, tá? E com margem de bons lucros, inclusive. Eu prefiro, a princípio, orientar o seguinte: tem a psicanálise no primeiro momento como uma renda extra, né? Você desenvolve uma atividade profissional principal, vai criando nome no mercado, vai adquirindo pacientes, e aí depois você transfere para uma renda principal. Mas no momento, pense sempre ela como uma renda extra, uma renda de investimento, onde você vai receber aquele dinheiro e vai aplicar para fazer um respiro nas suas contas, tá certo? Porque não adianta você ganhar 10 milhões e gastar 20 milhões. Eu prefiro você ganhar R$ 1.000 e sobrar R$ 200 e você engordando essa diferença. Isso aqui dá o equilíbrio financeiro. Uma dúvida comum: posso atender paciente psiquiátrico? Lógico que pode. Ele está estável, a medicação, está regularmente em consultas com seu psiquiatra, ele tem lucidez do que está se comunicando com você, tempo, espaço, né? Não está com delírio, não está com alucinação, com perca de realidade. A nossa terapia é uma terapia complementar, né? Uma terapia de suporte emocional. Eu tenho N pacientes que estão nessa condição de remédio controlado, de ter, às vezes, 3, 4 medicações, de estar passando pelo psiquiatra. E a nossa terapia é altamente produtiva, tá? Mas você não tira remédio e nem dá remédio. Quem trabalha com isso é psiquiatra. Psicanalista dá o suporte à neurose, às questões emocionais, tá? E não psicóticos. Mas o ato de estar em medicação ou em tratamento, não perdendo a realidade, é maravilhoso. O psiquiatra vai ficar feliz de saber que tem um colega trabalhando em conjunto. Jorge, atendimento de criança, o que é importante? Lembrar que criança e adolescente ela é protegida pela lei, né? Código da criança e do adolescente. Então, vocês tenham muito cuidado. Não se toque em criança, não se atende sem autorização expressa do responsável legal. Não é da tia, da avó, é do pai, na certidão de nascimento, ou de quem tem a guarda legal, né? E essa criança, ela pode fantasiar, ela pode mentir, ela pode lhe acusar. Então, é um atendimento altamente especializado. Se você tem uma boa base de pedagogia, né, de psicomotricidade, de outras ciências, isso vai ajudar muito, né? Mas se não, a psicanálise é suficiente. Agora demanda experiência e estudo, né? De Winnicott, de Melanie Klein, de aprofundamento, né? Conversar com outros colegas com mais experiência para você estagiar atendendo crianças. Não é uma coisa para amador que está começando agora. Eu não arriscaria, tá? Mas com a devida experiência e condição, sem problema. Paciente com ideação suicida, automutilação. O que é que a gente faz? Professor, o senhor está dizendo que nós vamos pegar esse tipo de paciente? Vale ou não acredito? Não, é assim, é desse jeito? É desse jeito, viu? Você está almoçando e o seu telefone toca e a pessoa querendo se matar. Você larga tudo, dá atenção total a ela, pergunta se ela tem alguém que possa estar do lado dela para dar um suporte de imediato, né? Entende a história, mas não sai banalizando ou achando que aquilo ali é só uma brincadeira. Não, é grave. Ideação suicida, mutilação é gravíssimo. Você nunca vai ter controle total da situação, mas você pode ser, o que a gente chama em psicologia, né, de primeiros socorros emocionais, né? A escuta acolhedora, transmitir a calma, perguntar como é que está a questão da medicação, se está acompanhado, se tem alguém próximo, né? Deixar ela jogar toda a dor dela para fora. Então, é um passo a passo, tá? E hoje, pessoal, está muito comum isso.
viu? Então se prepare para essa realidade. Eu costumo dizer que é igual mediação de conflitos, né? Você fazer mediação no Fórum Clóvis Bevilacqua é uma maravilha. Agora, você fazer mediação de conflitos numa zona de conflito urbano exige muito disciplina. Uma coisa é eu estar dentro de um conselho tutelar, outra coisa é eu estar dentro de um fórum. Então, cada ambiente vai exigir uma capacitação. Mas é impossível? Não. É ócio do seu ofício, do meu ofício, do nosso ofício. Tá? Nem é o fim do mundo e nem é uma dificuldade superável. É um caso que chega, a gente coordena, dá os primeiros socorros emocionais e tenta estabilizar o quadro. Tá bom? Ok, então vamos seguir. Até Professor, aí, tudo. Pois não, até aí tudo bem? Dúvidas, perguntas? boa noite. Boa noite. Gostaria de Boa saber noite, não tá se saindo não aqui para mim o som. Tá, está ouvindo. eu estou lhe ouvindo, colega. Pode falar. Gostaria de saber se numa situação dessa é interessante também a gente entrar em contato com a pessoa que está do outro lado e dar alguma orientação em termos de alguma coisa que possa ser feita para tranquilizar. Essa coisa com alguém do outro lado, a sua fala é o suporte primeiro, sabe? A forma que você atende, com serenidade. É uma tragédia que está à beira de acontecer, mas você se respira, mantém-se calmo e fala de forma serena. E tenta entender o cenário. E cada caso é um caso, certo? Não tem como você fazer um prognóstico e dizer, ó, faça isso ou não faça aquilo. Agora, em regra geral, uma escuta calma, deixar ele descarregar, dar toda a atenção para ele. Ele está em busca de um pedido de socorro, né? Então, na hora que ele se sente acolhido, a pressão vai diminuindo. E não tenha pressa para resolver. Eu já tive relatos aí de colegas que não foi questão de minutos ou horas, não. Foi um dia inteiro. O colega teve que se deslocar para a casa da paciente e ficar com ela até 7 horas da noite, até ela desistir de fazer. Então, não é algo simples, tá? Mas estudem, né? Busquem informação, certo? Tem o CVV, né? Que tem curso de formação, se você quer ser voluntário, essa parte de atendimento telefônico. Então, tem muita coisa boa, né? Na internet tem coisa ruim e coisa boa. Se você for atrás, tem muito material bom sobre ideação suicida, O senhor falou uma automutilação. coisa bem interessante, a questão do CVV. Realmente É. é por aí, né? Por exemplo, eu estou começando o curso agora, né? Pois Então, eu não. acho que participar de um CVV é interessante, né? Como voluntário, né? Agora, tenha também um suporte emocional, certo? Se você tiver já um colega psicanalista de atender, é o ideal. Ou você está em supervisão. Lógico que lá eles dão um curso de formação, é um curso muito bom. Mas entre o desejo e a prática, eu sempre recomendo suporte, certo? Sempre esteja em terapia, seja com psicólogo, com psicanalista, para lhe dar um suporte. O Perfeito. mundo, o mundo de lá é um mundo sui generis, vou chamar assim, né? Vai demandar uma preparação. Eu sou mediador de conflitos da rede pública municipal, né? E nem todo atendimento que eu faço, eu sei que alguém que gostaria de fazer tem condições, né? Então é um passo a passo, mas boa iniciativa, viu? Eu recomendo, seja excelente. Alguma outra pergunta? Podemos continuar? Pro- Professor Oh, Jorge, eu pois não, levantei aqui a mão. diga Meu lá. nome é Zaida. Eu tenho uma pergunta que é com Hum, relação à formação e como é que é o mercado aqui em Fortaleza, hum, com relação a profissionais que atuam naqueles cuidados paliativos, né? Auxiliando pacientes que são portadores de doenças que comprometam a continuidade da vida. certo. Aí eu queria saber do senhor que tipo de formação, como é que é o mercado, se tem uma atuação psicanalítica É, no acompanhamento desses pacientes e familiares que estão com pacientes doentes e, enfim, nessa situação. como é seu nome, Zá? Zaida. Zaida, uma pergunta bem interessante. Existe hoje todo um trabalho dos planos de saúde, né? E de dar suporte nessa questão do paciente dessa natureza. E
E, na realidade, não é um trabalho de um profissional. Ele é multidisciplinar. Você tem um médico, você tem um enfermeiro, você tem um psicólogo, você tem um assistente social, né? Tem o famoso cuidador, né? Cuidadora, que fica ali intensivamente ao lado da família. É uma zona de desgaste emocional tremendo, porque já se imagina o pior e não se sabe quando vai acontecer. E aí esse cuidado paliativo, na realidade, é o quê? É tirar do hospital e trazer ele para o ambiente familiar, onde ele possa ter um, um mínimo de conforto, né, junto à sua família, e ele possa fazer um tratamento intenso de forma humanizada, né, equilibrada. Então isso demanda um alto custo, demanda uma equipe altamente profissional, geralmente multidisciplinar, mas é algo totalmente possível. É um mercado em expansão, certo? Isso geralmente quem é indicação pelos planos de saúde, né? Essas empresas, inclusive tem empresas privadas especializadas nesse atendimento, tanto fazem transporte, locução e também esse acompanhamento, mas sempre e somente com ordem médica, né? O médico é que demanda essa autorização, as recomendações, o tipo de medicação, acompanhamento, tá certo? Mas realmente existe esse mercado e principalmente para quem é cuidador, né? Sempre está sendo bem demandado e relativamente bem pago, ok? Professor, psicanalista pode acompanhar um caso? Lógico. Aonde você estiver, pessoal, angústia, ansiedade, depressão, tristeza profunda, né? Os quadros neuróticos, é totalmente possível uma psicanálise de apoio, tá? Não é comum estarmos nesses ambientes ainda, mas é uma mudança de cultura gradual. Cada vez mais nós estamos sendo solicitados a compartilhar dessas experiências, viu? Como suporte. Ok. Outra dúvida? Para continuarmos? Perguntem o que vier à cabeça, viu? Eu sei que às vezes a gente tem aquela dúvida, às vezes fica com vergonha de perguntar, mas é melhor perguntar do que ficar angustiado aí sem responder. Professor, boa noite. Boa noite. Vamos pelo colega, depois a colega. Diga aí, colega. Eu me chamo Daniel, Fernando. sou pastor da Igreja Assembleia de Deus e me deparo muitas das vezes com muitos problemas, pessoas que a gente vê que não é uma perturbação espiritual, mas sim é uma perturbação mental, né? Certo. E muitas das vezes eu converso muito com essas pessoas e percebo que elas se sentem aliviadas, né? E por esse motivo eu estou procurando a psicanálise para que eu possa crescer no conhecimento e trazer paz ao interior dessas pessoas que vivem muitas das vezes em obscuridão. Perdão. Queria saber se eu estou no caminho correto. Como é o nome do irmão? É Daniel. Daniel. É pastor já, né, Daniel? Sou pastor. Pastor Daniel, boa noite. Seja bem-vindo à psicanálise, viu? Ela é ferramenta para qualquer outra profissão. Na realidade, o primeiro beneficiado com a psicanálise somos nós mesmos. Aí depois nós começamos a prestar serviço aos outros, né? Quando eu trato as minhas neuroses, eu busco esse autocuidado, eu passo a cuidar melhor de outros. E a psicanálise era uma ciência que é base de muitas terapias que vocês conhecem aí com outros nomes, tá? Muita coisa está sendo colocada, mas toda a base dela, se você conhece a psicanálise, sabe que está lá o Dr. Freud presente, né? Então, é uma ferramenta riquíssima, recomendo, continue com o curso, você vai se surpreender, ela vai ser tanto útil para você, para seus familiares, para sua convivência, tá? E principalmente né, para suas ovelhas lá onde você vai ser o pastor e vai orientar, tá? Agora, um cuidado. Eu sou médium espírita, né? Sou cristão, católico e médium espírita. A minha atividade na casa espírita como médium tem a sua particularidade. Na hora que eu entro no set como psicanalista, ali eu encerro o médium e passo a ser o psicanalista. Ok? É só esse cuidado.
Nem toda boa intenção, ela é técnica, né? A psicanálise é uma ciência com bases técnicas, acadêmicas, construídas, né? Que exige um domínio teórico, uma experiência vivencial. Então, eu guardando essa devida linha de equilíbrio, corre tudo bem, né? Horas eu preciso ser o pastor que faz aquela escutativa, acolhedora e orientação, mas enquanto psicanalista, aí deixou de ser o pastor. Agora é o psicanalista, entende? Isso você vai sentir ao longo do curso, viu? Mas parabéns e continue. Você vai ficar maravilhado com essa ciência e como ela vai lhe ajudar. Uma Obrigado. colega ia perguntar. Olha aqui, eu queria dizer para o pastor, eu também sou pastora, eu queria dizer uma coisa, que é porque a igreja joga muito culpa no ser humano que está ali assistindo um culto. Ele vai, às vezes, debilitado, vai cansado, oprimido, aí ouve falar de inferno, de Satanás, joga A culpa, senhora está vai ser pecador. Como é seu nome, bem? Catarina, hoje. Oba, Catarina. Catarina, Tudo bem, rapaz? tudo bom, minha aluna? Olha, guardado as questões individuais, você tem uma pergunta específica sobre esse assunto? Tenho. Pode diga lá. Não, é sobre isso, dizer para o pastor que cuide das ovelhas com amor, com carinho, não jogue tanta culpa. Mas eu peguei uma paciente também, do mesmo jeito, uma paciente que veio desviada da igreja porque por causa aconteceu isso com ela. Mas eu quero dizer outra coisa, eu quero dizer o seguinte. Diga lá. Quando a gente tem mais especificações fora a psicanálise, a gente deve usar só a psicanálise ou se utiliza, vamos supor, do coaching, do pastoreio, às vezes ajudando, como uma ajuda. Como é que a gente deve proceder nesse caso? Eu vou dividir sua pergunta em duas, tá? Vou fazer a resposta da segunda. Psicanálise é psicanálise. Não é coach, não é constelação familiar, não é outra coisa que não seja psicanálise, tá? Eu tenho conhecimento de várias ciências em paralelo, né? Eu sou mediador de conflito e tal. Mas na hora que eu estou psicanalista, é psicanálise que eu tenho que usar, tá? Agora, se o indivíduo tiver uma simpatia por alguma linha dessa, e ele comentar como paciente, eu vou acolher. Mas jamais eu vou atuar de uma outra forma que não seja a psicanalítica, tá? Para não confundir. Muito obrigada, ajudou muito, viu? Pronto. E o outro, a informação que você trouxe aí sobre a questão religiosa, né? A gente só tem que separar a instituição das pessoas, tá? Não são as igrejas que pregam determinadas coisas. Às vezes é um indivíduo que não entendeu o que é que a igreja quer que pregue. Tudo é bom ou ruim, vai depender de como a gente assimila, tá bom? E das nossas neuroses também. Vamos seguir. Valeu, viu? Boa noite, professor. Olá, amiga. Margarida. Pois não, Margarida. Professor, eu estou fazendo curso de psicanálise, já sou psicopedagoga, sou orientadora, fui orientadora educacional, não, sou orientadora educacional, mas estou no momento aposentada já. Então, eu resolvi fazer o curso de psicanálise para ajuda não só pessoal, como também para algumas pessoas que eu gostaria de ajudar. A minha pergunta é o seguinte: uma mãe pode fazer a psicanálise com o filho? Os dois como paciente, porque se o filho tem problema, provavelmente a mãe também não deve ser muito, né, equilibrada, não. Então, eu acho que se quer fazer psicanálise por filho, faz também não, a mãe. Professor, o senhor não entendeu. Mas eu entendi. Se ela é analista, se ela faz psicanálise, ela pode fazer análise com o filho. Pode. Se ela pode atender o filho. Deixa eu lhe dar uma informação. Porque eu senti que algumas coisas assim do comportamento de um filho meu, já com esse pequeno conhecimento que eu estou tendo, eu comecei a perceber algumas coisas. Mas eu fico assim receosa dele achar, porque eu estou estudando, já estou encontrando alguns probleminhas nele. Deixa eu lhe ajudar. É bem simples essa resposta. Santo de casa não obra milagre, tá? Exatamente. Faça o seguinte, fale com um colega psicanalista, comece você fazendo sessões,
Porque você precisa, se você Já está... estou fazendo. Excelente. Se você está com dificuldade de comunicação com seu filho, ou ele age de forma que você não considera adequada, é muito importante que você tenha esse suporte emocional também, tá? Porque não é fácil para você também, né? A gente sabe que não é fácil para uma mãe no dia de hoje, né? E aí, devagar, tá? E a depender da criança, o ideal é que faça você e ele também, mas sempre com outro profissional, tá? Tanto de casa, nesse caso aí, vai complicar. Viu? Vai Fazer misturar. junto com ele? Fazer em sessões separadas. Você faz a sua sessão com o Separado. psicanalista, sempre separada, mas que ele e você estejam em terapia, tá? Ou Entendi. pelo menos você principalmente. Aí depois Eu cuida já do passo, garoto. porque o curso exige as 40 sessões, né? O curso que eu Ótimo, passo pelo IAPB, já estou na ótimo. 4ª com a doutora Belchior. Aí Maravilha. eu Excelente conversando com ela. profissional. Hein? Excelente profissional, doutora. Viu? Estou com ela. Tá Mas satisfeita, aí né? eu perguntei, será que eu podia conversar com meu filho, alguma coisa que eu já estou percebendo? Não é que ele tenha sérios problemas, mas tem umas coisinhas que estão me chamando a atenção. Aí, com essa live de hoje, eu digo, vai dar para eu perguntar isso. Foi muito boa pergunta, mas não faça não, viu? Tenha calma. Deixa Porque como eu quero. deixa ele quieto. Vá cuidar da sua saúde emocional. Se ele quiser fazer sessões, você indica também. Mas sempre assim, indique, nunca obrigue ou tente você resolver. Porque coração de mãe não pensa com psicanalista, não, viu? Às vezes com Exatamente. Pois então, é. Obrigado, professor. Nada, querido. Podemos seguir, pessoal? O resto do material? Se tiverem dúvidas, pode falar. Eu posso fazer uma pergunta? Meu nome é Gema. Pode, Gema. Eu comecei há pouco tempo o curso, assim, eu já... A minha pergunta é a seguinte, um tempo eu fiz terapia com uma psicanalista em São Paulo, que eu morava em São Paulo, e ela começou a fazer um tratamento em mim com óleos essenciais, para a questão de um vício específico que eu carrego ainda hoje, né? Já melhorei bastante, mas hoje eu ainda carrego esse pequeno vício, né? E assim, o mundo dos óleos essenciais é muito extenso e maravilhoso, que realmente dá resultado na vida da gente, né? E eu queria saber assim, se eu posso, porque assim, todos os pacientes, alguns pacientes já em casos sérios na terapia, tanto com o psiquiatra, ou psicólogo ou psicanalista, eles já fazem uso de medicamento, né? E aí, assim, eu poderia associar eles com o medicamento deles, claro que eu não vou, como você disse no início, não tira medicamento e não coloca medicação, não tira medicação e não coloca, né? Mas com os óleos essenciais, eu poderia fazer um tratamento alternativo? Olha, foi muito bom você ter tocado nesse ponto. Pessoal, medicação é uma coisa, tá? Terapia complementar, tranquilo, né? Então, se eu recomendar para um paciente, olha, você toma um chá de camomila para ficar mais calmo, eu estou pecando? Não, o chá de camomila é calmante. Mas eu tenho que perguntar se ele já tomou, porque ele pode ser alérgico à camomila, tá? Então, nem tudo que é bom para mim, ou que eu acho legal, é bom para alguém. Isso é uma responsabilidade muito grande para um profissional de psicanálise estar sugerindo terapias complementares, a não ser que você já tenha domínio da técnica, né? Conheça e sugira, ofereça, mas não indique, né? Você pode perguntar, Entendi. você gostaria de fazer, né? Por exemplo, quando eu sugiro uma caminhada para o meu paciente, e se ele tiver uma boa condição motora, eu entendo que aquilo ali vai contribuir numa visão sistêmica para a saúde mental dele. Não há nenhum problema, né? Agora, quando eu começo a mexer com fármacos, né, com produtos químicos, com coisas que eu não tenho domínio, isso é muito arriscado. Então, não recomendo, tá? Continua na velha e boa psicanálise. Agora, se você tiver o domínio, por exemplo, se você tiver outras formações, né? Vamos supor que eu domine a homeopatia, eu já seja um formado em homeopatia, ou masoterapeuta, né? Então, olha, a terapia já é complicada. Eu vou ter que tocar no paciente. Se ele tiver fantasia sexual comigo, como é que eu vou fazer massagem nele? Entendeu? Então é tudo muito complexo. A mente, ela não é tão simples como um dente, né?
Eu vi essa fala essa semana. Ah, mas porque não, porque o dentista cuida de dente, a gente cuida de mente. Mente é mais complexo, viu? Então, vá na margem de segurança, fique na boa e velha psicanálise. Agora, se você tiver o domínio, né, a responsabilidade é de quem cada um, tá certo? Mas com cautela, cuidado. Obrigada. Boa noite. Nada. Colega, seguimos? Professor, por favor, só uma pergunta. Faça. Meu nome é Sofia. Pois não, Sofia. O senhor poderia comentar como é a atuação de um psicanalista dentro do mundo empresarial, na área de recursos humanos? Porque eu tenho muita dúvida em relação também aos testes psicológicos, né? Que é de aplicação de psicólogos, né? Existe alguma avaliação nesse sentido que psicanalista possa executar? Geralmente eles são da ciência da psicologia, tá? Não vou nem estender muito o assunto para não tornar complexo. É uma coisa bem simples. Nós não precisamos de testes para fazer avaliações. A avaliação é como o Freud dizia, né? A cura vem pela fala do paciente. E a fala é tudo. É o corpo, é a expressão, é o xiste, é a memória, é os sonhos, né? A gente não trabalha com questionário psicotécnico, né? É com o pessoal da psicologia para determinado fim de avaliação das múltiplas inteligências, né? Você tem inteligência matemática, musical, racional, né? A mente não, a mente ela é sistêmica, ela é bem mais complexa. Tanto é que psiquiatra e psicólogos saem de lá para estudar junto de vocês, na sala de aula, a nível de pós-graduação. Por quê? Porque a ciência da psicanálise ela vai trabalhar com o inconsciente, é algo totalmente inusitado para a medicina tradicional, tá? Então, como é que é a nossa atuação no mercado de trabalho profissional, privado? É um mercado ainda estéril, né? Você pode ser sempre estar como naquele mesmo patamar do psicólogo, um terapeuta à disposição da empresa, contratado, aí tudo bem. Mas você vai poder fazer formações em psicanálise lá? Não. É só nos institutos. Eu vou poder fazer psicotécnico? Não, isso é da ciência da psicologia, não é da psicanálise. Tá legal? Mas você está à disposição da empresa para prestar serviço como psicanalista, é um mercado aí interessante, viu? Você sabendo se vender, de repente até rola. Ok. Obrigada. De nada. Uma dúvida? Para frente. Vamos aproveitar o tempo, pessoal. Então eu vou seguir aqui com o material, tá? Se lembrar, vocês perguntam. Eu vou falar um pouco, pessoal, de habilidades socioemocionais, porque eu tenho pessoal de vários níveis, né? O pessoal que já está se formando, o pessoal que está cursando, o pessoal que está em estágio, o pessoal que deseja ser psicanalista. Então, a nossa ciência, ela exige algumas habilidades socioemocionais que a gente tem que dominar. Pelo menos um perfil mínimo, né? Para atuar nessa área. Gostar de gente, né? É fundamental. É literalmente isso, gostar de gente. Se você é uma pessoa pouco sociável, não quer dizer que você não vai ser um excelente psicanalista. Mas se você tem uma aversão social a gente, e adora ficar com 7 gatos e 23 cachorros e 12 peixes, aí tá complicado, tá? Você tem que gostar de estar com gente, falar com gente, ouvir gente, ter paciência, né, acolher, saber sorrir, gostar de gente. A primeira pergunta que você tem que ter, eu gosto de gente? Se eu gosto de computador, meu negócio é TI, não tem nada a ver com psicanálise. Agora a psicanálise é tão genial, pessoal, que é a profissão do futuro. A inteligência artificial vai precisar do psicanalista para falar da emoção da mente, né? De como essa energia trabalha no campo mental. Então a gente nunca vai ficar desempregado, tá? Fica tranquilo. Mas tem que gostar de gente. Confiança sem arrogância. Oi. Professor, diga lá. Nesse ponto aí, eu sou uma pessoa que sempre gostei de TI, mas eu também gosto de gente. E o senhor falou essa questão da inteligência emocional, ou da inteligência artificial. O senhor tem algum conteúdo que o senhor pode indicar aí do que o senhor falou, em relação ao que o senhor falou?
é uma área ainda muito inusitada, porque nós estamos falando da ciência do século XIX com a ciência do século XXIII, XXIV, né? Então, ainda é muito incipiente a questão de material, mas tem muita coisa, por exemplo, do Goleman, né? Na área de inteligência emocional, tá? Em psicanálise, não, são linhas de pesquisas que estão se iniciando. Mas uma certeza que eu lhe dou, houve um Fórum Econômico Mundial, onde determinaram as 10 maiores habilidades do profissional do futuro. E nenhuma delas estava ligada nem à robótica, nem à microchip, nem à inteligência artificial. Todas elas ligadas às pessoas. Resolução de problemas complexos, inteligência emocional, né, mediação de conflitos. Então, esse universo do ser humano, por mais que nós evoluímos na tecnologia, a gente sempre vai ter um espaçozinho para trabalhar, certo? Então, parabéns pela sua área de TI, né? E eu só, reforçando o que você está dizendo, não há paradoxo, tá? Você pode ser um TI e ser um excelente psicanalista. Agora, tem que estar somado, né? Tem que gostar de máquina e de gente. Se for só máquina, não dá, tá? Se não tiver paciência, tolerância, humildade, né, para aprender, se você for uma pessoa muito antissocial, gostar de confinamento, aí já vai complicar, tá bom? Mas com o curso acaba se identificando, até se surpreendendo, né? Vamos para frente. As 3 visões de mim, né? Vamos citar Lacan, né? A visão do espelho. Então, pessoal, isso é muito importante nós psicanalistas desenvolvermos, tá? A minha percepção de quem eu sou, a percepção que eu vejo no espelho projetado e a percepção que o outro tem de mim. Quanto mais eu estiver sensível a essas percepções, a observar, a entender, a como ela me afeta, como é que eu reajo. Então, anote aí, não é o que acontece, é como eu reajo, né? O curso de psicanálise, ele é bom e ruim, vai depender de você. Ele vai lhe impactar de um jeito positivo ou negativo, vai depender de como você está por dentro, né? Então, existe essas visões, tá? Então, é sempre esse autoconhecimento que a gente tem que buscar. O estudo e o autoconhecimento e a terapia de apoio. Nós temos alguns lastros na profissão, né? Que eu acho importante, até em qualquer profissão. Primeiro é ter família, né? Família, não estou falando pai, mãe, filhos, qualquer configuração familiar que você imaginar. Mas uma casa para voltar, sabe? Quando a gente está motivado pela nosso retorno à casa, a gente vai bem, né? A gente está apoiado, a gente tem um lastro ali principal, tá certo? Não esqueça disso. A convivência familiar é muito importante, porque você está lá sob pressão, ouvindo problemas de todo mundo a toda hora, e você tem os seus, né? Então, a psicanálise, ela tem que causar transformação e fazer a sua vida ficar melhor. Como me vejo, como os outros me veem, é outro? E a visão do espelho, e a visão que eu me projeto no espelho, a imagem que minha mente projeta. Obrigada. São 3 coisas diferentes, né? O segundo laço, pessoal, é o metafísico, o filosófico, né? O Einstein desenvolveu as 3 teorias que não existiam na física, né? O Freud, na sua genialidade, desenvolveu a psicanálise onde não existia psicanálise. Ele partiu de conceitos metafísicos, filosóficos, simbólicos, ritualísticos, tá? Alegóricos, né? Quando você fala de complexo de Édipo, ele vai buscar lá na mitologia grega. Então, o bom psicanalista, ele está sempre aberto a conhecimento. Ele nunca está fechado a uma linha. Acabar com essa história, eu sou freudiano, eu sou lacaniano, não. Eu sou psicanalista. Eu tenho a obrigação de estudar as principais linhas de trabalho e as contemporâneas que estão surgindo e contribuir para que essa ciência evolua, né? E evolua com bases firmes, mas sempre em busca do conhecimento, do aperfeiçoamento do conhecimento, e não das minhas verdades, né? Ou das minhas vaidades, tá? Mas saibam, toda a base parte lá do nosso bom e velho Freud, por isso que o nosso instituto é freudiano, né? Até o próprio Lacan dizia, se você quiser ser lacaniano, que seja, mas eu sou freudiano. Vamos lá. Teórico e prático. Tem que estudar muito, tem que praticar muito. E sempre, não parem de ler, não parem de perguntar, não parem de pesquisar. Quando você para, fica a água parada, apodrece, né? A vida está em movimento, tá? Então, sempre se aperfeiçoando, fazendo curso, participando de live, estudando, participando de grupo de estudo. Quanto mais você mergulha, melhor você fica.
livrar das crenças limitantes, né? Essas crenças é o que a gente acha que é. Não ache. Seja página em branco. Deixe o paciente escrever a história dele na sua página. E você vai acolhendo e vai construindo uma história junto com ele, tá? Eu recomendo muito a leitura do Násio, um psicanalista espanhol. Ele tem, aliás, gente, ele tem um material riquíssimo nessa questão da acolhida, do entendimento da múltipla terapia, né? Você e o paciente. Tá? Então, se livre dos seus preconceitos e crenças. Ali você é um psicanalista, um ser humano cuidando de outro ser humano. Não é católico, não é espírita, não é torcedor do Flamengo, não é pró e contra. Você é um ser humano cuidando do emocional do outro ser humano. Aceitar que a psicanálise também é gente, né? O psicanalista. Acabe com essa autossuficiência. Ah, não faço terapia, não preciso, não. Você tá vendo aí, são 40, ainda tem mais 50 horas de supervisão. E quando você começar a atividade, é que você vai precisar mesmo. Vira e volta, você precisa de um aconselhamento, de uma orientação. Não caia nessa vaidade da autossuficiência. Nós somos seres humanos, nós temos ansiedade, depressões, tristeza. Precisamos compartilhar com o colega. Procure um colega de profissão para ser atendido, senão é feio. Isso é necessário, viu? Buscar sempre evoluir, né? Como é que eu me torno um profissional cada vez melhor a cada dia, e não só ganhou lá a certificação, e agora pronto, agora não preciso fazer mais nada, não vou ler mais esse livro não, aceito tudo, é muito cansativo, ao contrário, aí é que você cai para dentro, aí é que você vai ler, estudar, perguntar, aí você vai ficando um profissional diferente, né? E você começa a entender que você quase nada sabe, todo dia você está aprendendo. Está sempre em suporte emocional, né? Tanto você tem que estar se analisando, como procurando ajuda profissional de um colega, para desabafar, para tratar a sua neurose. Não existe psicanalista autossuficiente, não. Aqui foi uma coisa que um professor me ensinou e eu acho muito útil para vocês, pessoal. O on e o off. Quando a gente entra no setting, né? A palavra em inglês é setting, a gente chama de set psicanalítico. Você liga o botão de ligar e sai, desliga o botão. Para não haver, pessoal, a contra-transferência. Transferência é quando o paciente me nomeia confiável para lhe tratar. A contra-transferência é quando eu acredito nisso. Quando eu caio na ilusão que eu sou um Deus e que eu vou curá-lo. E que eu vou fazer o possível e o impossível para tratá-lo. Não caia nessa fantasia neurótica. A obrigação é o atendimento na sessão. Fechou a sessão, vamos para a próxima. E a psicanálise, ela não é longa para poder cobrar mais, não. Ela é longa porque ela é uma terapia. É toda uma reconstrução de valores mentais. Recodificação mental. Então, leva tempo. Então, não tem Professor, pressa, viu? Pois não. Quando a gente fala essa questão, acabou a terapia, acabou a análise, vamos para a próxima. Aí, quando a gente pega um paciente suicida, como o senhor deu o exemplo no começo, que possa ter necessidade de ligar, como é que a gente faz? Como é que a gente vai tratar? Porque até mesmo, vou até reformular a pergunta, não só nessa questão do on e do off, mas sim no decorrer do dia, sei lá, eu tenho 4 pacientes e durante essas sessões, um paciente liga em uma crise de tentando um suicídio. Como é que seria o ideal? A gente cancelaria os outros pacientes? Como é que seria isso? Tem uma coisa chamada na nossa vida prioridade, né? E prioridade nunca é no plural. Não existe as prioridades, né? Prioridade é a primeira, aí vem a segunda, a terceira. Quem é que está precisando mais da atenção? É um suicida ou é um paciente de clínica regular? É o suicida. Então, naquele momento, você pede perdão. Olha, infelizmente, eu vou ter que interromper nossa sessão, estou com uma emergência, né? Mas de imediato eu te retorno, tá bom? E a gente reagenda. Pode ser? Ela pode. Lógico que ela vai dizer que pode, tá? Então, não tem nenhum transtorno nisso. Mas sempre vai a prioridade. E o suicida é 01. Depois você cuida do resto. Viu? E aí, quando o senhor fala, assim, da questão da contra-transferência, que o
o analista faz de tudo e tal. Pegando o exemplo do seu amigo, amiga, não lembro, que foi até a casa da paciente. Isso seria uma contra-transferência ou não? Isso Não. realmente a gente está tentando salvar uma vida e que isso é positivo, assim. Você entendeu a diferença, né? Uma coisa é dar prioridade à vida. E aí eu começo um atendimento que se alonga. De primeiros socorros emocionais, eu precisei ficar algumas horas, né? Até estabilizar o quadro. Isso é primeiros socorros emocionais de uma situação gravíssima. A contra-transferência, eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou dar uma história real. Eu peguei um garoto que era anorexo, certo? E tinha uma série de comorbidades muito complicadas. Logo no começo, quando eu comecei a clinicar. E isso me angustiou tanto que eu já imaginei, não, eu vou sair daqui, eu vou falar com um colega psiquiatra, vou encaminhar ele para o neurólogo, para o nutricionista, né? E comecei a fantasiar. Quando eu fui ter com o meu terapeuta na supervisão, ele disse, não, pare com isso, você está contra-transferindo. Você está psicanalista dele, você não é nutricionista nem psiquiatra, né? A terapia vai dar os seus indicativos. Mas o que é que acontece? A gente, por carência afetiva nossa, ou necessidade de afirmação profissional, é o que o Freud alertava, né? A gente quer se apossar do paciente como filho nosso, né? Se apossar da cura, do milagre. Eu vou jurar que eu vou curá-lo. Isso é só frustração e fantasia neurótica nossa, tá? Isso é que chama contra-transferência. Isso não é um pouco cruel, não? O cruel é o emocional. Na psicanálise, a gente trabalha com análise do psique, da mente, tá? Pode ser cruel e pode ser supernatural. Vai depender de como você está preparado para isso. Vou lhe dar um exemplo. É cruel um socorrista da emergência, o motoqueiro está no asfalto quente e ele sair fazendo 1000 perguntinhas. Como é que está seu dedo? Deixa eu ver aqui seu joelho. No sol quente, o coitado todo quebrado. Para quem está vendo, eu acho isso muito cruel. Na realidade, não. Ele está vendo se pode transportar em segurança, entende? É um preparo técnico e clínico para aquela situação. Para o leigo, é muito cruel. Para nós, não. É algo super normal. É você estar preparado para o limite, né? Do racional. Eu falo cruel porque, como o senhor viu que ele estava naquela situação, o senhor quis dar um alento, suporte, né? a mais. Um suporte a mais. Isso. Mas esse todo a mais, o Freud chamava de todo atrás de um mais tem um menos. Na realidade, a gente tem que se avaliar se até que ponto aquilo realmente é um ato humanístico ou é uma carência minha afetiva, entende? Então, na dúvida, é melhor não se arriscar. Sabe por quê, meu colega? Qual é o grande risco da contra-transferência? Você entrar em depressão. Porque isso vai jogar você numa zona direta de frustrações emocionais, de situações que você não controla, entende? A cura parte do paciente, do desejo dele de ser curado. Vou lhe dar um exemplo bem simples. Você pode estar numa sessão e o sujeito se levantar e ir embora. Não quero mais. Não, mas espera aí, vamos conversar, o que é que eu fiz de errado? Eu lhe disse alguma coisa errada, você não fez nada de errado. Não está no timing do paciente. Naquele momento, você tocou em alguma ferida emocional que doeu muito. Só você ter ideia, eu já tive paciente que na primeira sessão ele desistiu do tratamento. Nunca mais voltou. Por quê? Porque doeu. Quando a gente mexe no inconsciente da pessoa, pessoal, isso incomoda. Isso dá situações de defesa, né, de reações. Ele vai se aborrecer, ele vai me amar, ele vai me desejar, ele vai ter 1000 reações, mas eu não posso tê-las. Porque na hora que eu começo a tê-las, aí o que é que eu estou fazendo? Contra-transferindo. Entenderam? Entendi. Então é só essa cautela profissional. Beleza. Vamos para frente. Paciência e calma, né? Você é uma pessoa paciente? Tem que ser, viu? Calma. Não precisa curar o cara, não. Passar receita nem remédio, não. A terapia é um processo, é um meio, não é um fim. Às vezes passa anos o paciente com a gente e não tem nenhum problema. Pode passar 2 semanas ou 10 anos.
A terapia é o prazer da viagem, não é um fim, entende? A cura está no acompanhamento, no acolhimento, no cuidado com ele. Por isso é que ele volta. Tem paciente, pessoal, que desaparece. Um belo dia ele liga. Então, Jorge, vamos marcar uma sessão? Porque eu estou com uma situação. Vamos, sente aqui, seja bem-vindo, né? Entendeu? Mas eu não ligo para ele. Rapaz, nunca mais você veio, o que é que houve? O seu horário está aqui marcado. Não, o horário é dele. O tratamento é dele. Eu sou o meio, né? Para que ele se encontre no emocional. Isso, tá e essa então, relação, se essa relação durar muito tempo, não corre o risco de se transformar numa relação de amizade? Como é seu nome, colega? Marlon. Marlon, né? Marlon. Existem duas variáveis na nossa vida. A que eu controlo, a que eu não controlo. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Tem? Pode, sim, pode. Eventualmente pode criar um laço de amizade tão grande que atrapalha a terapia. Mas, na hora que eu conduzo isso de forma profissional, adequada, é muito raro isso acontecer, tá? Eu tenho um paciente de alguns anos comigo. E de forma muito pacífica, tranquila, não causou nenhum transtorno. Uma coisa é eu ser amigo dele fora da sessão. Na hora que eu entro no set, ele virou analisado e o analista, entendeu? Ali é um cenário próprio dos dois. Saiu, vida normal, vida que segue. Não quer dizer que eu vá ser grande amigo dele, ou ele vai participar do aniversário, vou chamar ele para padrinho dos meus filhos. Não existe, não. Isso é fantasia neurótica. Na sessão, paciente e analista. Terapeuta, né? Ali é uma relação, né, de autocura dos dois, tá? Mas saiu dali não é para tomar cervejinha, chamar para ser padrinho do filho, não existe. Quanto mais você traz ele para sua vida, mais você entra na vida dele. E aí a gente lembrando que é um paciente que está com problema, né? Sempre com essa cautela, tá? Nada de grandes laços, né? Professor? Oi, querida. Olá, boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar, assim, eu não sei se seja uma dúvida, mas eu queria compartilhar, assim. Eu tenho um paciente que já fazem 4 meses, e ele tem ansiedade. Nós estávamos indo muito bem, assim, eu estava vendo progresso, e eu creio que seja normal dar aquela parada de novo. Quer dizer, a gente estava tendo assim, aliás, ele estava tendo um progresso muito grande na questão da ansiedade dele, e de repente chegou um dia da sessão, ele não foi, aí na outra vez ele não foi, aí na terceira vez ele foi, ele disse que tinha voltado muita coisa, que ele já estava achando que estava tudo bem. Eu digo, mas não se preocupe, começaremos tudo de novo. Aliás, não começaremos, continuaremos tudo de novo. Perfeito. E aí começamos a etapa, continuamos, e começamos a etapa tudo de novo, né? Quando o senhor fala que é longo essa, né, essa busca, essa jornada, e realmente porque para quem tem ansiedade, é uma coisa que oscila muito. Hoje está bem, aí busca, está bem, aí amanhã já está de novo caído, não quer sair da cama. Estabiliza. A gente tem que ter muito, eu digo assim, jogo de cintura para lidar com a situação, a ter aquele olho de observar realmente o cliente, ver a necessidade realmente dele. Aí nessa outra questão de se tornar amigo, né? Eu tenho uma que ela tem 76 anos, eu estou assim com uma situação bem delicada, porque a gente não quer abandonar, digamos assim, que são meus clientes do estágio, né, que eu já terminei, mas que eu não deixei na mão porque eu vou até dezembro com eles. Deixa eu te ajudar na tua fala, tá? Deixa eu só colocar essa outra, aí tu fala todo, pode ser? Conclui, pode, diga lá. Aí ela tem 76 anos, e assim, hoje foi o dia, e ela assim, doutora, eu queria que essa terapia fosse todos os dias, porque
eu adoro essa terapia, eu não quero nunca que a senhora saia daqui. Aí é a única das pacientes que ainda não falei que eu vou ficar até dezembro, porque eu não quero criar, ela também tem ansiedade, eu não quero criar mais uma complicação na vida dela, então eu vou falar isso só quando chegar assim, o penúltimo dia, aí eu Entendo, estou você está nesse vendo o dilema. melhor momento, né? É, Você está me dando um exemplo clássico de contra-transferência, viu? pois é. Não existe dilema em psicanálise. Você chega e informa. Olha, infelizmente, a partir de hoje eu não vou poder mais lhe acompanhar. Se você quiser, indica um outro colega, né? Ou Pronto, você fica à vontade. perfeito. Uhum. Mas não sofra com isso. Se há um Não, eu não sofrimento... sofro. No momento é como quando o senhor questionou assim, nós estamos ali, depois dali some. Depois dali some tudo. Mas aí eu estou falando pela situação que ocorreu dentro do consultório. Olha, deixa eu lhe dar uma orientação. Você sabe que a nossa mente ela é resistente, né? Sim. Quando a gente faz psicanálise, a gente joga meio jogo de xadrez, né? Eu mexo uma peça, você mexe outra. A sua fala, você trouxe coisas, eu não estou lhe julgando, não. Estou querendo ajudar todo mundo, tá? A partir do seu exemplo. Com certeza. Que eu já passei também. Quando a gente diz assim, eu não quero abandonar, olha, tá vendo a linguagem do inconsciente, ó? Exatamente. Né? Eu não sei se eu vou produzir nela um mal maior, né? Se ela vai ficar mais ansiosa. O seu inconsciente está desconfortável com essa situação. Até laço de maternidade, etc. Entende? Então, a gente se afeiçoa, né? Alguns tipos de pacientes. Mas isso é contra-transferência, tá? Pois é. E é clássica. E é bom que está sendo um estágio, que você está podendo trabalhar. Vai chegar um momento na sua profissão que você... a gente é muito polarizado, sabe, colega? Assim, bem, mal, feio, bonito, certo, errado. Não, a psicanálise ela é sistêmica, ela é. E tá tudo certo. Não tem nada errado. Exatamente. A gente se despede e ela segue a jornada dela com outro colega. Ou com ninguém. Mas aí você tem um outro paciente que vai vir na próxima, entende? E segue o barco. E vai dar certo. Parabéns, você está indo muito bem. E é a única, são 5, e ela me trouxe isso. Creio que eu imaginei muito se fosse a minha mãe. Eu creio. Aí quando o senhor fala que foi a transferência. A contra-transferência. Contra-transferência, aí eu digo, não, vou ter que falar isso, porque isso pode já estar sendo e eu não estou me tocando. Show, foi bom. Gostei de ajudar. Perfeito. Obrigada. Troque umas ideias com seu supervisor, isso é bom. Muito bem. Mas é assim, a gente aqui vai aprendendo devagar. A gente quebra a cara, se angustia e tal, mas com o tempo a gente vai criando um equilíbrio e vai dando certo, viu? Conectar-se ao... Pois não, diga lá, colega. Meu nome é Humberto, tudo bem, professor? Boa noite. Pois não, Humberto. Duas perguntas. Primeira, eu estou com paciente e quanto tempo existe uma regra de quanto tempo permanecer vamos dizer, na primeira sessão, né? Porque o senhor falou que ela é longa. E o término, então não tem assim um tempo certo, né, de término para cada pessoa. 1 ano, 2, 3, 4. Vamos devagar. Existe um tempo para o final da sessão ou da terapia? Vamos voltar a esses 2 pontos, né? O primeiro ponto, o tempo da sessão é em média de 45 minutos, tá? Na primeira sessão, é que como você não conhece ainda muito bem o paciente, tem aquela anamnese, os dados pessoais e tal, leva um pouco mais de tempo. E ele está muito ansioso, ele está doido para contar uma longa história. Então, ali é comum durar um pouquinho mais de 1 hora, tá? Mas na terceira, quarta, você já vai trazendo ele para o relógio. Olha, infelizmente já chegamos no nosso tempo, né? A gente vai continuar na próxima, aí você passa um deverzinho de casa, ele vai conduzindo. Agora, sobre a terapia, não há tempo para finalizar. Primeiro, a gente não dá alta. O Freud, eu vou falar na próxima lâmina, a gente não trata a doença, a gente trata o histórico do paciente, tá? E aí eu não dou alta, eu não digo, olha, acabamos o nosso... Não, eu deixo ele ir até quando ele achar que deve. Quando ele achar que não deve, ele não vai vir, tá? Porque para não cair na fantasia do tal do diagnóstico, da anamnese, né? Do enquadramento na doença tal, patológico, não. Psicanálise não trabalha com patologia, ele trabalha com emocional
e a energia psíquica do ser humano. Se você entender isso, fica tudo mais fácil. Por isso que eu digo, ó, um dia de cada vez. Cada sessão é única. Ela está conectada ao histórico, tá? Você vem acompanhando a evolução. Mas cada sessão é única. Entre de mente aberta. Vamos tratar de que hoje? O que é que você quer falar sobre hoje? Né? Ah, eu queria falar sobre o meu pai. Ah, eu não quero falar sobre o meu pai. Opa, tem uma resistência aí. Lá na frente eu toco na história do pai para ver se ele se abre. Entende? Você vai nesse jogo. Aí não tem a pressa. Não tem tempo para acabar. É no tempo dele. Diga aqui. Só uma perguntinha. Digamos, você está na 4ª e 5ª sessão. Sim. E sempre o mesmo assunto. E você acha que já encontrou a raiz do problema. Você vai passar as 40 sessões falando a mesma coisa? A senhora está me falando 40 sessões de supervisão ou 40 sessões de terapia tradicional? De terapia, porque eu não estou fazendo o curso, agora que eu tenho um ano, né? Sou do grupo, da turma M, do IPB. Pronto, a senhora já é formada. Não, se eu formar em psicanálise, não. Tá, então você está naquelas 40... Eu sou psicopedagoga, estou fazendo o curso de psicanálise do Instituto. Deixa eu só me ajude, ó. Na psicanálise, nós temos o estado, né? O estágio. Sim. Tem as 40 horas que eu pago para ser analisado. E tem as 50 horas que eu fico sobre acompanhamento. Entende? Que tem um supervisor, né? É isso? Eu estou nas 40 horas que eu vou fazer 40 sessões. Pronto. Eu estou perguntando ao senhor, que já faz 4 sessões que eu fui, é a mesma coisa. Eu perguntei à minha psicanalista se eu ia passar 40 sessões falando a mesma coisa. Aí você está fazendo um lindo exercício de tratamento das nossas neuroses, viu? Faz parte do processo. Eu também, quando eu passei por isso, eu fiquei nessa dúvida, sabe? Eu digo, rapaz, tem que passar 40 sessões falando a mesma coisa, mas você vai entender lá na frente. Eu já estou curada, eu acho. Que bom, que bom. Desse problema que eu estou... Tá bom. Eu tenho que encontrar outro. Eu não tenho esse problema, por isso que eu digo, eu acho que eu sou doida, porque eu não tenho esses problemas para estar falando direto. Mas fuja da caixinha do problema e da solução, do doente e do curado, certo? Você é ser humano, curta a viagem. Olha que legal, você está tendo 40 horas para falar do que você quiser com a pessoa que você pode confiar, que vai lhe acolher, que vai lhe orientar, entendeu? Então, paciente de psicanálise, ele, às vezes, ele não está indo, sabe, fazer um exame de urina, não, para saber se está ou não com infecção. Ele está indo para falar dele. O que ele vai trazer vai ser a ponta do iceberg. Tu lembra aquela figurazinha do iceberg das aulas, né? Sim, senhor. Pronto. Então, na sua fala, tem um bocado de coisa aí para trabalhar, viu? Quem vai saber é sua psicanalista. Mas é devagar, viu? Curta a viagem, não se angustie não, vai dar certo. Vamos para frente. Tá certo. Tá? Obrigada. Não tem nada. Vamos conectar-se pelo acolhimento, né? Então, a gente se conecta pelo acolhimento, tá? O ser humano precisa de cuidado, né? Vamos evitar julgamentos moralizantes, pessoal. Não existe o certo ou errado à sua frente, não. É um outro ser humano. Do jeito que ele se apresentar, do jeito que ele falar, ou não falar, tem paciente que fica calado. Olhando para você, prestando atenção, você fica calado. Teve até histórias engraçadas nesse processo. E aí você aprende a divulgar, a quebrar essas resistências, né? Muda de assunto, fala uma coisa, vai para o passado, vai para o presente, joga o futuro. E ali ele vai se reconstruindo, tá? Mas nunca julgue pelo que você está olhando. Vamos dar um exemplo. Você está preparado hoje para atender um trisal? Uma relação entre 2 homens e uma mulher, numa relação de família? Não, Deus me livre. Isso é pecado. Isso eu não consigo atender, não. Tem que se rever. Não há nenhum problema ele ser trisal, 4, 5 ou só 2. Ali são seres humanos em sofrimento emocional. Precisam de nosso apoio, nossa orientação, tá? Mas orientação não é da sugestão. Eu acho, se eu fosse você, não. É a técnica psicanalítica, é fazer ele se ouvir, é fazer perguntas abertas, é fazer ele acessar o inconsciente e você analisar junto.
tá? Então, quebre toda a relação de preconceito que você trouxe na sua bagagem. Bote só uma coisa na cabeça, ele é um ser humano precisando do meu apoio, tá? Muito bem. E nessa área mais especializada, pessoal, por exemplo, eu e minha esposa, a doutora Verusca, nós somos especialistas em terapia de casal, né? Nós atendemos juntos, inclusive. Olha que legal, né? Então, a gente tem esse domínio desse universo maior e a gente sente muita vontade com terapia de casal. Aí você vai encontrar o seu nicho, né? De repente você gosta de trabalhar com idoso, aí você segue a sua linha de trabalho, né? Mas é sempre bom você já começar a se encontrar em alguma especialidade que você domine, né? Okay? Ou não, ou ser generalista e atender todo mundo, tá tudo certo. Silêncio e escuta. Pare de falar de si mesmo. Eu estou falando muito aqui porque eu estou dando essa palestra, mas geralmente eu sou muito observador, né? Todo analista é muito calado e observador. Por quê? Porque se eu falo, eu não te escuto. Simples assim. Quando a pessoa estiver falando com você, pessoal, escute. Pare tudo, né? Tira o relógio do braço. Deixa o relógio assim escondidinho. Porque para ele não achar que você está com pressa. É atenção integral. Aquilo ali é que vai lhe dar um mapa para onde você vai chegar no inconsciente dele, tá? Agora, se ele está falando e tu tá com a boca fechada, mas a tua cabeça está conversando contigo mesmo 1000 coisas, não está sendo terapeuta, tá? Aquela ali é a hora do silêncio total, página em branco. Deixa ele escrever a história dele. Aí é a saída para você encontrar por onde é que você vai trabalhar. O Freud dizia isso, ó, busca a história do analisado e não a doença. Vamos acabar com essa diagnóstica, anamnese, eu tenho que curar, não sei o quê, vai demorar o tratamento. Não, isso aí é para clínico geral, o pessoal lá da medicina. Na psicanálise, eu não estou nem aí para a doença. Eu tenho um paciente que chega comigo, eles chegam cheios de coisas, né? Aí diz logo, não, o que é que você tem? Não, eu sou síndrome do pânico, eu tomo remédio, bababá, ele conta toda a tragédia. Eu esqueço tudo aquilo. Eu observo e eu anoto. Mas tá, vamos falar de você. Como é que você está hoje? Porque você me disse que teve uma síndrome do pânico há 10 anos. Você ainda está com ela depois de 10 anos? Entende? Então eu trago ele para a consciência da história dele, não da doença dele. E muito cuidado com a história do ganho secundário, né? Todo paciente quer um ganho secundário. É aquele que não quer ficar bom porque está gostando de ser cuidado. E aí, às vezes, a gente tem que produzir emoção no paciente. Um bom psicanalista, o paciente não sai isento de uma sessão. O paciente chora, o paciente lhe esculhamba, o paciente não quer voltar, o paciente sorri para você, diz que adorou a sessão. Aí você está indo no ritmo certo. Agora, se você entrou no automatismo, aí é outra coisa, não é psicanálise. Cada sessão ela é maravilhosa. Eu tenho todo um universo de coisas a pesquisar. Agora eu preciso me apaixonar pela psicanálise, né? Agora a paixão construtiva, né? Científica, e não aquela coisa platônica sem saber o que está fazendo. Aí, todo dia você vai querer ir para o seu consultório morto de feliz, porque você está ajudando outro ser humano. Curiosidade, né? Ler e estudar. Todo professores aí de vocês indicam pelo menos 2 ou 3 livros, né? Para ler. Aí, professor, você já leu todo esse livro que indicaram? Lógico que não, né? Não sou um computador. Mas os que eu posso, eu leio. Nem que eu for ler, nem que eu veja 10, 5 páginas, que eu troque uma ideia com alguém, que eu faça uma leitura completa de um livro menor. Mas eu estou sempre estudando, tá? A psicanálise, ela é dinâmica. Se não fosse assim, não tinha Lacan, não tinha Winnicott, não tinha Melanie Klein, não tinha toda uma evolução, né, da psicanálise a partir do Freud. Nós estaríamos só vendo Freud a vida toda. Não, Freud é a base. E aí a psicanálise ela evolui com outros pensadores, né? E aí eu tenho que ter uma visão sistêmica, tá? Então não pare de estudar e de ler. Todo dia tem que ter um horáriozinho ali para pesquisar. Capacidade... Pois não? Pode dizer. Nessa questão de não parar de estudar. Sim.
existe vamos dizer assim, um método. Por exemplo, eu ouvi falar sobre angústia. Então, eu pego essa minha semana inteira e aí eu vou ler tudo que eu posso sobre angústia. Depois ouvi falar sobre trauma. Eu pego a semana inteira e vou ver o que é trauma para aquela pessoa. Ou seja, eu pego por tópicos, ou o aconselhado é escolher mesmo um livro e destrinchar aquele livro inteiro? Ou não tem regra? O que é que você aconselha? Existem dois momentos. Quando você está no curso de formação, siga o roteiro dos professores, tá? E do Instituto. O Instituto vai lhe sinalizando qual é a literatura momentânea que é mais interessante, conforme a cadeira. Aí você dá uma folheada, tira uma dúvida e dá uma pesquisada. Quando você se formar, você desenvolve já o domínio que eu chamo do dialeto freudiano, né? O básico. O Freud, ele tem uma linguagem técnica, é como a medicina, né? Tendinite, ou o modus operandi lá no direito, cada um tem uma especialização. O leigo não sabe o que é isso, né? Mas a gente, psicanalista, tem o nosso dialeto também. Quando a gente domina, colega, aí não, você que vai escolher o livro que vai ler. Eu fui para a feira do livro e foi me dar eu trabalhei na feira pela educação e me deram um tempo para eu comprar livros. Eu passei 2 horas em frente a uma estante, folheando livro por livro, e comprei só 2. Mas aqueles 2 eu gostei, entendeu? Era um assunto que tinha a ver com... Era psicanálise, mas uma psicanálise que eu não conhecia. Aí aquilo ali me chamou a atenção, entende? Agora, é fundamental estudar o básico, dominar os conceitos, né? A teoria freudiana básica. Aí pronto, depois você cria o domínio do dialeto, que é uma festa. Você lê um livro de 800 páginas no cansa, você lê um livro de 20, você escolhe um tópico, aí fica a critério de vocês, tá? Mas tentem dominar o básico. Vou dar um exemplo. Transferência, contra-transferência, ideia, campo mnemônico, né? Todos esses termos da psicanálise que a gente vê em todos os livros, os mais comuns, que vai me possibilitar, por exemplo, punção. Você saberia me explicar o que é uma punção? O que é um campo mnemônico? O que é a ideia para o Freud? Quando domina isso, pronto. Aí todos os livros ficam fáceis de ler, tá? Mas é com calma, é devagar. É igual um bolinho de chocolate, uma fatia de cada vez. Mas chega lá, viu? Depois que você dominar, fica uma festa. Você escolhe qual que você quer ler. Ok? Vamos lá. Capacidade de observação, né? Eu tenho que ser muito observador. O corpo do paciente fala, o silêncio dele fala. O cachorro, o nome do cachorro que ele deu durante a sessão, para mim, fala sobre ele. Por exemplo, eu tinha uma paciente que a gata dela, olha que curioso, era Pandora. Não é o nome sugênere, né? O nome de uma gata, Pandora. O que é que no inconsciente coletivo, lá do Jung, a tal da caixa de Pandora, qual era a simbologia do tal do gato com esse nome? Entende? A foto do perfil, pessoal, do teu paciente no WhatsApp. Por que ela está com essa cor toda escura e amanhã ela bota uma flor? Você começa a observar no paciente coisas, tá? Não é só lá no set, é no integral dela. Tudo que ela lhe trouxer é importante. Eu, na feira do livro, eu tive a felicidade de atender um adolescente em ideação suicida, através de um poema. Ela sentou lá no nosso estante, começou a copiar um poema do celular, eu pedi para olhar, e estava notório que ali era um discurso suicida. E eu atendi de imediato ali, tá? Então, não subestima as linguagens, não é só pela fala, é pelo corpo, é pelo silêncio, é pelo desenho, é pela lembrança, é pelo objeto. Tudo isso lhe ajuda. Então, nós temos que ter esse senso de observação, tá? E uma literatura gostosa que eu recomendo, não em psicanálise, mas para estimular a observação, é Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes nos chama a atenção a observar e ver o que no olho não vê, né? É aí que está a chave, tá? Vamos lá. Empatia com limites, né? Transferência contra transferência. Aquele limite. Não passe dessa linha.
O paciente ele não vai saber diferenciar, é você que dá o limite. Muito cuidado com o seu telefone pessoal, muito cuidado quando encontrar com ele em ambientes sociais, trate ele com distinção, respeito, mas não fale nada do que foi discutido na terapia, nem com ele, nem com outros, não cite nomes. Às vezes você está contando a história de um paciente e a irmã dele, ao ouvir a história, sabe que é ele, tá? Então, muito cuidado com essa ansiedade nossa de querer demonstrar que agora a gente é profissional e sai falando da vida de todo mundo para todo mundo. Tem que ser ambientes muito controlados e de forma muito indireta. Então, respeita o paciente para ele te respeitar. Agora, se você não der o limite, ele vai ultrapassar. E olhe, geralmente eles ultrapassam sem a gente nem autorizar. A gente tem que ter todo um trabalho de recontenção, tá? Então, fiquem atentos a isso. Isso não é besteira. É muito importante. Ok, até aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós estamos a 20 horas e 30 minutos. Fique à vontade. Estou à disposição do senhor, gente. Das senhoras para tirar dúvida. Esse trabalho vai para o PDF para a gente xerocar? O material é lá do IAPB, a senhora verifica com a secretaria, certo? Geralmente fica o senhor deixa material lá, à disposição. Certo. Assim, o material que eu estou mostrando aqui? Sim. Não, eu vou passar lá por IAPB, eles podem transferir para a senhora, viu? Não tem problema não. Depois eu passo. Ok. Muito bem, meus colegas. Mais alguma dúvida que queiram perguntar? Aproveitem, viu? Professor, vou aproveitar. Diga lá. É Daniel. Pois não, Daniel. Como eu estava falando do senhor, eu, por exemplo, assim, eu consigo trabalhar uma diferença daquilo que o senhor falou. Às vezes eu atendo uma pessoa na igreja, como pastor, recebo ela me traz as suas mazelas, os seus problemas, a sua dificuldade. Eu, por exemplo, assim, eu começo a observar e separar sobre aquilo que ela está falando. Por exemplo, ela fala que casou, com alguém, e viveu mal, teve uma luta, separou, e casou de novo, e muitas das vezes já separou e casou de novo e está casando. Aí ela tem um problema de relacionamento, certo? De relacionamento. E aí, muitas das vezes, dentro desse problema de relacionamento, ela quer um entendimento pastoral, concernente à Bíblia, concernente ao conhecimento. Eu, particularmente, eu sempre, como um pastor, eu atendi como pastor. Mas, quando necessário, eu também já disse para essa pessoa, olha, procure um psicólogo, um psiquiatra, para que você possa tratar também. Porque aqui eu costumo dizer, vou tratar o espiritual, né? E aí o psicólogo vai tratar esses outros problemas que a senhora está passando, concernente a algumas confusões até mentais, e muitas das vezes vem de uma família que essa família é desestruturada, ou uma mãe que já morou com muitas pessoas, e assim, outras coisas que vai acontecendo, que a pessoa vai trazendo para a sua vida aquilo como um todo. Exato. Então, você vai notar que dividido bem direitinho, pois não. Eu posso colocar mais alguma coisa que o pastor falou aí? Pode. Eu acho que tem uma coisa o aconselhamento pastoral, e outra coisa é a ação do terapeuta. Estou certo, não sei? Exatamente foi o que ele acabou de nos contar, né? Quando ele vê que há um limite que não é da seara do trabalho dele, no trabalho, eu digo do trabalho espiritual, né? Ele encaminha para o profissional da área de saúde mental, né? Ou encaminha ou pelo menos recomenda, né? Que não é o caso de encaminhar, mas ele recomenda que a pessoa procure uma ajuda profissional. Isso é muito salutar. Que eu falo em relação a nós enquanto psicanalista, né? Porque o psicanalista ele não é um aconselhador. Eu não posso dar um conselho, eu não posso dar um direcionamento.
Eu acredito que o colega também não falou isso. Ele diz assim, ó, enquanto pastor, eu faço dentro da palavra de Deus, faço minha orientação. Quando eu percebo que é uma questão de outra natureza, eu faço a orientação para ela procurar um outro profissional, entende? Ele não está confundindo ainda não. Mas a sua colocação é importante, é exatamente isso. A gente não aconselha, a gente não sugere, a gente não dá solução. Por exemplo, vocês vão notar muito comumente o paciente perguntar para você, e aí, doutor, se eu estivesse no meu lugar, o que é que o senhor faria? Já passaram por isso, não? Às vezes passa, viu? Aí você responde com outra pergunta. E você, o que é que você pensa sobre isso, isso e isso, né? Aí você devolve. Então, ele é que vai encontrar o caminho. A gente só vai ser o balizador, né? Tá certo? Mas a gente não dá, a gente não interfere, né? Então, essa linguagem psicanalítica, ela exige uma escuta muito atenta, tá? E uma responsabilidade, né? É lógico que eu não aconselho, eu não digo o que faço ou deixo de fazer. Vou dar um exemplo, vamos lá, fazer aqui um laboratório. Chegou uma paciente que queria viajar para o Canadá. E ela, muito angustiada com essa história, ela estava brigada com a mãe, não sabia se devia viajar ou não. E como eu não trabalho com cartas, né, e nem bolas de cristal, vamos ser psicanalista. Aí eu fiz uma pergunta psicanalítica para ela. Eu disse assim, olha, você vai para casa e vai pensar sobre o que eu vou dizer. Quem é que você vai levar nessa viagem para o Canadá? Aí ela disse, eu vou sozinha. Eu digo, não, pense com calma. Depois a gente conversa. Aí na outra sessão ela veio. E aí, encontrou a resposta? Ah, o senhor está dizendo que eu vou me levar, né? Eu digo, que bom que você chegou a essa conclusão. É isso mesmo? Você vai se levar nessa viagem? Ou você está indo para fugir da briga com a sua mãe? Qual é o motivo dessa viagem verdadeira? Entende? Ó, então, através de perguntas, eu faço uma reflexão. Eu não digo viaje ou não viaje. Faça ou não faça. Se eu fosse você, eu faria isso. Isso é aconselhamento, tá? Psicanálise não. É essa troca de informação que você vai fazer na pessoa se revelar e se perceber. Legal? É nessa sutileza, tá bom? E é nessa posição, professor, que, por exemplo, assim, como pastor, eu aconselho mediante a Bíblia. Agora, como terapeuta, você já sabe o que é que deve ser feito. Então tá tudo certo, meu irmão. Relaxa, viu? Eu sei que você vai ser um excelente psicanalista. Na sua fala está bem claro que você sabe separar o joio do trigo, né? Como diz na palavra. Tá tudo certo. Verdade. Viu? Paz e bem aí. Muito bem. Algum outro colega fazer uma pergunta? Vocês têm curiosidade como é o atendimento online? Como é que se faz? Eu tenho, professor. Vamos lá. Então, atendimento online. Você pode usar qualquer ferramenta, tá? Um link que você manda, uma tela de WhatsApp, uma câmera de WhatsApp. Agora você prepara o paciente para isso. Você diz, olha, procura um local silencioso, adequado, né? Que você não sofra interferência de ninguém. Você muito comumente vai encontrar pessoas trajadas de forma inadequada, com roupa íntima, ou camisola, ou sem blusa do sexo masculino. Quando isso você acontecer, você orienta novamente, diz, olha, você vai para o dentista sem a blusa, no caso dos rapazes, né? Não. E por que o senhor está sem blusa? Nós estamos na sessão de terapia, né? Você quer vestir a blusa, dá um tempinho. Porque ali ele está fantasiando, ali ele está querendo se expor, ali ele está querendo ser visto, entende? Então, prepara o paciente. Olha, você tem um local adequado, né? Seja confortável. Microfone aberto aí, pessoal. Fecha aí, por favor. Alguém está com o microfone aberto. Está dando retorno. Ok. Então, muito cuidado também com o ambiente que você está. Vocês estão vendo aí a imagem de onde eu estou. É uma coisa amarela distorcida, né? O fundo da sala, eu estou. Você não está vendo nenhum quadro atrás de mim. Porque da mesma forma que você analisa seu paciente, ele analisa, viu? Ele vai olhar tudo. Então, tem ambientes neutros, né? Você esteja com a roupa adequada, as mulheres sem decotes, né?
exagerados, cores muito fortes, cores neutras. Não precisa ser o branco é para médico, você pode estar com qualquer roupa, mas uma roupa adequada à sessão. Então, você cuida do ambiente, tá? Porque da mesma forma que você analisa, ele analisa. Avise com antecedência. Olha, faltando 10 minutinhos você liga. Olha, podemos começar? Sim. Ele, não, espera aí, eu estou ajeitando aqui a cama. Aí você espera, tá? Aí dá uma tolerância, mas sempre conversa e prepara o paciente para a sessão online. Ela é bem atípica. Você vai ver latido de cachorro, marido batendo na porta. Você vai ver 1000 coisas acontecendo nessa sessão. Trate com naturalidade tudo. Ah, peraí que eu vou sair aqui, que o meu filho chamou, vai lá. Eu aguardo. Mas volte rapidinho, mas eu aguardo, vai lá. Certo? Por quê? Porque a criança está chorando. Ali pode ser uma situação de risco para a filha dela, né? E se você notar que o ambiente está muito conturbado, vai fazer o seguinte, vamos dar um tempinho, na próxima sessão a gente volta. Né? Você está com a prioridade aí na residência, né? Essa percepção do outro, beleza? E ela roda tranquilamente. Professor, eu atendo semanalmente ou em 15 dias? 15 dias. O que vocês acham? Semana, de acordo com a necessidade da cliente. Aí vai ficar a critério do colega profissional, tá? Você vai sentir seu paciente. Tem uns que demandam um atendimento mais regular. Outros você pode dar um intervalo de 15 dias sem problema, tá? Então você vai encontrar seu ritmo. Não existe a forma, existe o seu estilo. Beleza? Professor, eu dou o meu telefone para o paciente. O ideal é que você tenha um chip. Um outro telefone, tá? Para os seus pacientes. Mas se isso ofertar custo para você, não tem problema, mantenha o seu. Mas tenha horário para atender, salvo uma emergência, tá? Mas não fique totalmente à disposição e nem interaja mandando bom dia, coraçãozinho, mensagem. Não é papel do psicanalista. Ele pode mandar quantas ele quiser, mas você não replica, certo? Ou você não bota uma mãozinha assim de joinha só para dizer que não respondeu, tá? Mas esses vínculos, eles são uma carência do paciente, muitas vezes, né? Até fantasias. Então, muito cuidado com isso aí para não ficar se envolvendo demais. Ok? Muito bem. Eu posso usar... Professor, o senhor tocou num ponto interessante, que é essa questão da fantasia. Como é que trabalha com isso? Quando pode gerar essa questão de desejo, de paixão. Pronto. Vamos lá. Tem isso aí é uma via de mão dupla, né? O paciente pode fantasiar comigo e eu posso fantasiar com a paciente ou com o paciente. Primeiro eu tenho que cuidar disso em mim, resolver minhas neuroses sexuais, né, minhas taras, e estar sempre em terapia, para depois atender as pessoas. Enquanto se não estiver bem na tua cabeça, não é saudável que você vá tratar do emocional do outro, tá? Mais uma vez você estabilizado com a sua sexualidade, você está bem, está tudo bem, aí você vai tratar da sexualidade do outro. Que ele fantasie é o direito dele. Agora você não embarca, né? Vou dar um exemplo. No caso desse rapaz que eu encontrei sem blusa, né? Ele nem era homossexual nem nada, mas ele estava sem blusa. Aí eu perguntei, você vai ao dentista e tira a blusa lá? Ele disse, não. E por que você está sem blusa agora? Você não prefere se vestir para ficar mais confortável na sessão? Aquilo já gerou uma quebra da fantasia dele. Eu não estou falando de fantasias sexuais necessariamente, não. Fantasias são múltiplas, tá? Fantasia de poder, fantasia de exposição, tem vários tipos de fantasia. Mas é aquilo que sai do real, é dentro da cabeça do paciente, entende? Então, a condução disso é sempre de forma natural, serena e adulta, né? Por exemplo, tivemos casos de colegas que, em algum momento, em terapia, com o colega psicanalista, se sentiu atraída pela terapeuta. E ele teve a decência de chegar para a colega e dizer, olha, eu estou me sentindo atraído por você. E ela, muito bem, vamos falar sobre isso. Como é que está a sua relação com a sua esposa? Está tudo bem?
Não, não está. Aí, olha, já começou um tratamento. Entendeu? Então, é importante a gente ser sincero, né? Aberto. E o paciente não, ele é o que ele quiser. Agora, sou eu que vou filtrar. A minha capacidade profissional é que vai filtrar, tá? Agora, jamais de mim para ele. Ele pode fantasiar o que quiser. Quando eu começar a fantasiar, corre para o teu terapeuta, viu? E transfere ele para outro paciente, para outro clínico, né? Que você não está em condição de atender, viu? Ah, professor, quer dizer que psicanalista não pode se apaixonar pela paciente, não, e ser muito feliz? Isso aí não é grupo de encontro de namorados, viu? Na noitada, não, pessoal. É uma profissão. Você tem que saber os limites éticos da sua profissão, tá? Porque, passado desse limite, tudo pode acontecer. Inclusive, você ser processado por assédio sexual. Então, tenha muito cuidado com essas brincadeiras de adolescente fantasiando e achando que vai dar certo. Pode dar muito mal, inclusive no penal. Viu? Então, muito cuidado com essa coisa da fantasia, beleza? Mas, tratando com naturalidade e profissionalismo, tudo dá certo no final. Não tem nenhum transtorno maior. Professor, partindo dessa fala do poder dar até um assédio, né? Um processo penal. Como é que você, uma vez que fica você e o paciente dentro de uma sala, como é que você se resguarda se ele decidir, por exemplo, fantasiar uma história, você não corresponde a essa fantasia e ele cria algo para denegrir você? Como é que você se previne num caso desse? Vou lhe dar uma sugestão. Nós temos no próprio Instituto, pessoal, um conselho de ética. E por isso que você zela pelo seu nome, pela sua profissão ao longo da sua carreira. Então, você vai criando um histórico que vai botar em xeque a fala dela, entende? E você tem todo um histórico anotado da terapia que você vem acompanhando com ela. Quando ela chegar a um absurdo desse, né, de difamar, em juízo, você tem todo um histórico clínico acompanhado. E você tem um conselho de ética também do próprio Instituto para lhe dar suporte, viu? Não é uma coisa assim, fala o que quer, mas para provar é diferente, tá? Como é que eu gero prova para mim? É uma situação delicada, porque sou eu e o paciente, tá? Mas isso pode acontecer no consultório do dentista. Ele vai gravar, eu autorizei ele usar a câmera para me gravar dentro do consultório do dentista? Não. Ou um ginecologista? Não. Certo? Então, o direito, fique tranquilos, ele tem as duas balanças. Da mesma forma que você tem o direito de me acusar, você recai na obrigação de provar e eu no direito de lhe processar por calúnia e difamação, tá? Então, feito com responsabilidade e num ambiente seguro, é raríssimo isso acontecer. Pelo menos não conheço história, não. Entendeu? Pode acontecer, lógico, tudo pode, mas é muito, muito raro. Isso vai tudo depender da condução profissional que você leva com o paciente. Professor, pode gravar a sessão? Não indico. Principalmente por causa da lei de uso em imagem hoje, que tem uma lei federal, não há necessidade, a não ser que seja um estudo acadêmico, aí tem que ter uma autorização da faculdade, isso aí é bem complexo. É melhor não gravar nada, não precisa gravar. A memória sua guarda o caso, e você faz suas anotações. Eu estou falando uma coisa interessante. Após a sessão, é interessante que o terapeuta, então, faça um breve histórico da sessão. Aí vamos lá para a anotação. Pessoal, o Freud ele não gostava de anotar muito não, viu? Porque dizia que tirava da atenção do paciente. Você sempre tem um caderninho, uma folha de papel ao lado, ou até um computador aberto, mas o computador não é legal porque ele acha que você está prestando mais atenção ao computador do que ele. O ideal é um cadernozinho de anotação. E você anota tópicos do que ele vai falando, tá? Eu usei droga, qual foi? Não, usei álcool, alcoolismo, tá? Você vai tomando tópicos. Quando ele sair, acabou a sessão, aí você senta e registra seu relatóriozinho, tá? O meu, por exemplo, eu não passo nem a limpo. Eu só boto a data. Fulano de tal, dia tal.
Aí eu faço minhas anotações. Quando eu vou para a próxima sessão, eu volto para a anotação do dia anterior, da sessão anterior, e dou uma rabiscada nos tópicos. Aí ele parte de um outro momento da vida dele. Não tem nada a ver com os tópicos que ele levantou, mas aquilo ali já é material para eu aprofundar a análise. Percebe? Então não precisa fazer relatório de tudo que ele está falando, não. É só tópicos. É só para você se lembrar e continuar o seu trabalho de diagnóstico. Beleza? E se você anota, não presta atenção, né? Diga lá. Professor George, me diga uma coisa. A gente pode fazer elogios ao analisando? Elogios, por exemplo. Você, muito bem, estou gostando de ver o seu procedimento. Isso na área de mediação a gente chama de reforço positivo, né? Estimula, né, o paciente, parabéns, você está evoluindo bem e tal. Exatamente. Agora, isso com muita moderação e cautela, para não trabalhar a vaidade dele e ele utilizar isso para se esconder, tá? Porque aí ele vai achar o bam e depois está jogando xadrez com você. Então, é tudo com moderação. E na realidade, pessoal, isso é uma conversa muito natural, sabe? Deixa fluir. Não fica se programando o que vai dizer, o que não vai dizer, você sofre. É no ritmo do paciente. Vai ter a hora do elogio, vai ter a hora de você ficar calado, vai ter a hora de você marcar uma outra sessão, certo? É uma dança. Curte a viagem. Não vai se preser à racionalidade, não, que você trava. Aí você fica angustiado. Oi. Quando a gente for fazer análise, pode falar de uma outra pessoa? Por exemplo, eu vou fazer análise, estou fazendo análise, a sessão, eu quero falar sobre o meu filho, posso? Aí é melhor você marcar uma sessão para o seu filho, porque quem tem que falar é ele. Porque a sua fala vai ser a da mãe, entende? Não vai ser a do filho. O legal é que ele fale o que ele quiser para a analista. Mas eu não posso dizer a minha analista o que eu sinto. Você pode falar para a sua analista as angústias que você tem nessa relação com seu filho. Totalmente isso possível. Isso é natural e bom, viu? Fale à vontade. Agora, não fale, não bote o seu filho. Eu digo assim, professor, com licença. O meu filho fez isso, eu não gostei. Sim. Digamos, né? O meu filho se comporta assim, eu não aceito. Eu posso falar assim? Deve. Para a sua psicanalista, você deve. Ela vai ajudar você a sair disso aí, viu? Eu vou lhe contar uma história. Eu estava dando uma palestra dessa na Assembleia Legislativa e uma senhora me procurou, sabe? Doutor, eu estou com um problema sério, minha filha já foi não sei quantos psicólogos, aí contou. Ela disse, qual é o problema? Não, só acredito que ela não quer arrumar a cama. E eu era de colégio de freira, nunca sou muito organizada, e eles não conseguiriam ainda dar um diagnóstico na minha filha. Eu digo, olha, eu tenho um diagnóstico, e é grave. Aí ela se assustou, ela disse, qual é? É adolescência. Você já ouviu falar? É adolescente, não gosta de arrumar a cama não, minha senhora, a senhora está cheia de problemas, vai se tratar, né? Então, procura um psicólogo para lhe ajudar. Então, na realidade é isso, pessoal. Às vezes a gente acha que o problema está no outro, e o problema nunca é só no outro, em nós. Porque por isso que eu perguntei ao Senhor... É uma relação de problema, né? Os dois estão com por isso que eu perguntei ao Senhor se eu podia fazer, porque quando ele estava com os problemas de ansiedade, eu mandei ele procurar psicólogo. Não era nada, eu não fazia psicanálise ainda. Aí ele foi 2 sessões, quando ele voltou, disse, está gostando? Estou não, que tudo que ela me disse, a senhora já disse. Aí ficou difícil. Acontece, mas não se angustie não, viu? Ele vai crescer do mesmo jeito e vai ser muito feliz. Agora, vamos devagar, igual um bolinho de chocolate. Continue nas suas sessões, com a sua terapeuta, fale tudo que vem à sua cabeça, todas as suas angústias, que ela vai lhe ajudando devagarinho. E o seu seu filho no final dá certo, acaba crescendo e virando homem de bem, tudo normal. Ele já cresceu. Eu pensei que tinha 12 anos, qual a idade dele? Tem 30. Ainda bem. Pensei que tinha 12. Né? Tá bom. Então já tá com boa chance de dar certo. Viu? Vai dar certo. Aquele abraço. Muito bem, meus colegas. Então eu vou finalizando aqui com vocês em função do horário, para não estender muito, né? Nós estamos aqui no limite do horário, já são 8h52. Eu vou dar uma última informação e abro aqui para algum comentário ou pergunta final, tá? Olha, se vocês quiserem um material personalizado, tá aí o telefone de contato, anotem aí, 999988747, e a gente pode disponibilizar esse serviço para vocês, tá?
serviço de design gráfico. A gente produz aí a logo do profissional, a gente 4 posts, né, para você personalizado. A gente orienta com o cartão personal, o cartão digital, o seu modelozinho de papel timbrado. Então, isso aí é um trabalho de design gráfico que a gente faz aqui e a gente fica à disposição dos senhores aí. Isso é para quem quiser, viu? Não estou vendendo, não. É para quem quiser estar em contato. Se puder ser útil, a gente fica muito feliz em poder ajudar vocês. Tá legal? Liga aí que a gente negocia e faz um bom atendimento para vocês. Mas, professor, qual é o número com o DDD? 85, Fortaleza. 85 99998 8747. Tá? Para você ter uma condição parabéns aí. Né? Ah, querido, obrigado. Aí, isso aí tá aí o meu telefone para quem quiser marcar a sessão. 99980 5000. Quiser me ter como seu terapeuta. E esse anterior é da minha senhora e doutora Verusca também, viu? Psicanalista. Se quiser um atendimento aí com a doutora Verusca, é o 999988747. Ambos atendemos em psicanálise. Ok? Então eu vou voltar aqui para a sala para ter com vocês e a gente fazer nossas considerações finais. Eita, que a gente bonita. Muito bem. Ok, pessoal. Vamos lá. Me digam lá, vamos ver aqui os comentários, tem aqui os textos que eu não li. Ótimo esclarecer, online, excelente aula, muito obrigado. Deixar o número aí de atendimento, perfeito. Isso. Infelizmente não assisti toda a palestra, mas o que assisti foi excelente. Um profissional exemplar. Vocês são pessoas do bem. Fico muito feliz aí com os reconhecimentos. Meus amigos, e alguma outra pergunta final, algum comentário, fica à vontade. Nós temos aí mais 6 minutos para finalizar nosso encontro. Eu agradeço, professor, pela aula. Obrigado, meu irmão. Professor George, foi um prazer estar com você novamente. Dê um abraço na Verusca, viu, na doutora Verusca.